A Igreja Presbiteriana do Brasil apresenta Cada Dia. Olá, como vai você? Tudo bem? Você e sua família são muito bem-vindos a mais um programa Cada Dia. Um programa feito com muito carinho pela Igreja Presbiteriana do Brasil, que há 159 anos tem levado a mensagem de esperança à nossa nação. Como enfrentar as crises que chegam em nossa vida? Como lidar com as crises que prejudicam nossa família, nossa carreira profissional e principalmente aquelas crises políticas e econômicas que atingem o Brasil brasileiro? Embora não gostemos de ter de enfrentar crises na vida pessoal, na sociedade ou no mundo em que vivemos, elas acabam surgindo por razões das mais variadas. Há crises de ordem existencial que podem fazer uma pessoa sofrer tremendamente. Geralmente, nesses casos, a pessoa sofre por não encontrar sentido na vida ou por não estar vendo diante de si qualquer propósito que vale a pena ser perseguido ou mesmo desejado. Como dissemos, há muitas outras crises, tais como a conjugal, econômica, social, ambiental e outras. Mas, atualmente, os brasileiros enfrentam uma crise política de grandes proporções. Uma crise que tem levado a nação a sofrer lamentáveis perdas e a sofrer enormes prejuízos, pois, como bem se sabe, política tem a ver não somente com a vida dos políticos eleitos pelo povo para serem seus representantes. E falando também sobre a responsabilidade da Igreja, como discípulos de Cristo no Brasil, quais precisam ser nossas convicções e atitudes num momento de crise política na qual o país passa? Sempre que as crises chegam à nossa vida, acabam causando um medo interior irreal. E isso é um sinal de que as coisas não vão bem, sejam elas na ordem familiar, econômica ou política. Todos nós esperamos sair dessa crise. Como bem se sabe, o Brasil não está passando por sua primeira crise política e nem se pode pensar que ele esteja diante de sua última, pois, como bem se sabe, enquanto vivemos nesse mundo, estamos sujeitos a crises. Aliás, as 7 constituições que já foram feitas no Brasil apontam não só o avanço democrático do país, mas também as crises políticas por trás delas. Entretanto, é em meio às crises que podemos aprender que nem sempre ouvimos aqueles que viveram antes de nós e que nos legaram bons conselhos e instruções. Aristóteles, por exemplo, filósofo grego que viveu no século IV a.C., escreveu em sua obra intitulada Política o seguinte: outro expediente usado pelos tiranos é a arrecadação exagerada de tributos. Apesar do eminente filósofo ter dito tais palavras há tanto tempo atrás e ter denunciado seus malefícios, ainda há muita crise política que decorre de cobranças exageradas de tributos. No caso do Brasil, além delas, a população sofre ainda mais, pois a cada dia se tem notícia do mau emprego do dinheiro público e de seus desvios de cunho criminoso. Diante do cenário de caos político, há muitas perguntas sobre a crise política no Brasil. Não há como ficarmos alheios à crise que está à nossa frente e passando por cima de nosso equilíbrio financeiro, que gera desemprego, violência e fome. Qual é a responsabilidade da Igreja diante de uma crise política e econômica? A Igreja de Cristo não pode ser uma espectadora do trágico. A Igreja tem uma tarefa, e essa tarefa é ela cumprir o seu papel de instrumento de Deus que vai cooperar para que algo bom, algo justo, seja construído num momento como esse. Crise política, razões e oportunidades.
Queremos continuar com este tema com o pastor Roster Guimarães depois do intervalo. Mas eu quero ainda lembrar você que você pode se tornar um parceiro na divulgação do Evangelho de Cristo. Seja um parceiro em missão. E para se tornar um parceiro em missão, você só precisa entrar no site www.ipb.org.br, clicar em IPB na TV e fazer o seu cadastro. Ou, se preferir, ligue de segunda a sexta-feira no horário comercial para 0800 119 105. Ligando, você diz que quer se tornar um parceiro em missão e você irá receber gratuitamente o primeiro exemplar do livreto de meditações cada dia. Desde já, agradecemos o seu apoio. Agora então nós vamos para um breve intervalo e já estaremos de volta. É bem rapidinho, não saia daí. Bom dia, querido amigo, querido irmão. É um prazer estar com você no programa Cada Dia. Nesse fim de semana tão importante para a vida do nosso país, o fim de semana das eleições. E o tema de hoje é crise política, razões e oportunidades. Nós vamos ler a palavra de Deus para ver uma crise política que aconteceu no meio do povo de Deus, onde faltou sabedoria a um rei, e isso prejudicou tremendamente a história da nação de Israel. Nós vamos ler a palavra do Senhor no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 12. Assim diz a palavra de Deus. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu ali para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois ainda estava no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava, e de onde o mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Roboão e lhe falaram: teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhes respondeu: ide-vos e após 3 dias voltai. A mim e o povo se foi. Queridos amigos e irmãos, nesse texto nós encontramos o rei Roboão, filho do rei Salomão, quando assume o seu reinado. E Jeroboão vem com o povo de Israel, pedindo a ele que alivie a carga da servidão que Salomão tinha imposto sobre eles. O rei Roboão pede 3 dias para pensar. E o texto nos revela que ele atua com uma imensa falta de sabedoria. E isso traz uma grande crise política que dividiu a nação de Israel. E aqui, amados irmãos, eu quero meditar com vocês no tema que a falta de sabedoria nos leva à destruição. Em primeiro lugar, o nosso texto nos diz que a falta de sabedoria leva à destruição, porque a falta de sabedoria despreza os bons conselhos. O rei Roboão se reuniu com os conselheiros do seu pai e perguntou a ele se deveria aliviar o jugo do povo. E aqueles homens disseram a ele: se você aliviar o jugo do povo, você conquistará este povo e este povo servirá para sempre. Mas o texto da palavra de Deus diz que ele desprezou o conselho dos conselheiros de seu pai. Querido amigo e irmão, a Bíblia diz que na multidão de conselheiros está a sabedoria. E a Bíblia diz mais: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Se nossos governantes querem buscar o bem do nosso povo, eles têm que ouvir o conselho de pessoas que temam a Deus, temam ao Senhor, temam a sua palavra e queiram fazer o bem do povo para abençoar a nossa nação. Mas o texto nos diz, queridos amigos e irmãos, que a falta de sabedoria leva
à destruição porque ela atua com soberba. O rei Roboão procura o conselho de seus amigos jovens que cresceram com ele. E esses jovens conselheiros dizem a ele o seguinte: você tem que falar a esse povo assim, Roboão: o meu dedo mindinho é mais pesado que os lombos do meu pai. E se o meu pai castigou vocês com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. O rei atua com uma soberba imensa, amados amigos e irmãos, e ele então sofrerá a divisão do seu reino por causa da soberba que está no seu coração. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 16, 18, que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Queridos amigos e irmãos, se os governantes querem evitar a crise política, eles deveriam atuar com mais humildade e procurar saber de fato o que traz bem para o povo, o que abençoa a nação e o que nos permitirá viver dias melhores. A falta de sabedoria leva à destruição, porque muitas vezes as lideranças políticas se deixam dominar pela soberba, achando que são Deus e não reconhecem que são de fato homens. Mas o nosso texto nos diz, queridos amigos e irmãos, que a falta de sabedoria que leva à destruição prejudica gerações. Queridos amigos e irmãos, o povo se rebelou, nos conta a Bíblia. Jeroboão toma 10 tribos de Israel e divide a nação. E agora o povo de Deus tem um reino do norte e tem um reino do sul. Roboão fica com a tribo de Judá e Benjamim. E famílias, amigos e irmãos se dividiram por causa da falta de sabedoria do rei. Uma nação foi destruída e gerações que se amavam e pertenciam à mesma família agora estarão em guerra, porque aquela liderança não foi sábia para unir aquela nação. Queridos amigos e irmãos, no ano de 2015 eu tive o privilégio de visitar a Coreia do Sul. E uma das coisas que mais machuca o coração daquele povo é o fato de que a sua nação está dividida por falta de sabedoria, amados amigos e irmãos, de pessoas que querem impor a tirania ao coração do povo. Algo que me impressionou ali é que em todos os cultos da igreja coreana, da igreja da Coreia do Sul, eles oram pela unificação daquela nação. E nós já estamos vendo uma aproximação. E tenha certeza, meu irmão, isso é resposta de oração do povo de Deus. Esse fim de semana é muito importante para a vida do nosso país. E é muito importante que você ore a Deus e vote com consciência, pensando no bem desse país. Que Deus dê ao Brasil governantes sábios, amados amigos e irmãos, que aceitem bons conselhos, que atuem com humildade e que sejam um instrumento de unidade para o nosso povo. E que nós, como povo de Deus, anunciemos aos governantes que esse país de fato será abençoado quando o povo crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que deu sua vida na cruz para pagar os nossos pecados. Que Deus te abençoe nesse fim de semana. Que você vote com consciência. Que Deus restaure o nosso Brasil. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Desejamos que Deus esteja com você e com a sua família. E não se esqueça de nos acompanhar na próxima semana, nesse mesmo horário e nessa mesma emissora. Um forte abraço e até lá. Cada dia, um programa da Igreja Presbiteriana.